Eu não acho que seja um filme ruim, não, que é absurdo de ruim, não. É clichê. É um filme clichê. Então eu não vejo a Fernanda Torres falando. Ela poderia aproveitar esse espaço. Ela não representou em um filme contra a ditadura? Não é isso? Por que ela não aproveita o espaço dela para criticar os abusos do Supremo Tribunal Federal no país? Ah, mas não tem que politizar. Eles politizaram o filme. Ela fez ligaçãozinha com o Lula. Pela democracia. Tem isso, obviamente, né? Foi uma provocação. Obrigado pela explicação, inclusive, mas... Falei pra caramba, né? Não. Mas é ótimo, não tem problema. Eu só tô... Essa provocação, ela vem com uma outra pergunta, que é o seguinte. Tendo em vista que você é um patriota nesse sentido, você ama seu país e tudo mais, você pretende torcer pela Fernanda Torres e pelo filme do Brasil lá no Oscar? Ou você caso o Brasil vença, você considera que isso é uma vitória a ser comemorada no país? Como é que você está vendo isso? Eu acredito que existe um problema muito grande, que é, em geral, na produção de cinema, né? Eu assisti aquele filme novo aí, o Conclave, que também está concorrendo ao Oscar, se eu não me engano. E assim, é ridículo. Todo filme que você vai assistir, as pessoas percebem isso. Ele sempre tem que ter um fundo ideológico, sempre tem que ter... O filme é muito bom, o filme Conclave, até determinado ponto. Aí depois, no final, descamba pra uma crítica tão tosca. Eles poderiam criticar, inclusive, a Igreja Católica e tal, etc. É o direito deles. Mas a crítica é tosca. E tá concorrendo ao Oscar, tem chance de ganhar. Então, assim, o filme a qualidade dos filmes, eu acho que... Ainda estou aqui. Caiu. Eu não acho que seja um filme ruim, não, que é absurdo de ruim, não. É clichê. É um filme clichê. É um filme que passa um pano de leve pra quem foi Rubens Paiva. Rubens Paiva, beleza, foi injustiçado pelo Estado? Foi. Mas, ao mesmo tempo, tem que deixar claro que ele abrigou guerrilheiros e terroristas, né? Lá, diversos de nomes aí que atuavam praticando violência no país foram acobertados por ele. Inclusive, nem a família dele tinha muita ciência disso que acontecia. E isso tem que ser deixado claro. Eu também tenho uma crítica que é a seguinte, é aquilo que eu falei já aqui nesse programa. Existe uma crítica do monstro do passado, mas o monstro do presente eles não enfrentam. Então eu não vejo a Fernanda Torres falando... Ela poderia aproveitar esse espaço, ela não representou em um filme contra a ditadura? Não é isso? Por que ela não aproveita o espaço dela para criticar os abusos do Supremo Tribunal Federal no país? Ah, mas não tem que politizar. Eles politizaram o filme. Ela fez ligaçãozinha com o Lula. Pela democracia. Eles são politizados. Não adianta se dizer, não vai politizar o filme. O filme é politizado. É tudo politizado. As vitórias que eles ganham no meio artístico, elas servem para validar uma tese. A tese de que todo mundo que foi perseguido na ditadura eram anjinhos, que queriam uma democracia no Brasil, quando isso não é verdade. Quando o que eles queriam era uma ditadura pior do que a ditadura que a gente teve aqui. E aqui eu não tô defendendo, tá, a ditadura militar, não. Até porque isso é uma crítica que tem que ser feita, tá? A galera, a direita tem mania de enaltecer o governo militar, só que o governo militar que entregou o país pros comunistas. Foi o governo militar que estava perseguindo o comunista no meio do mato, enquanto o comunista estava ocupando a universidade. Foi o governo militar que entregou a hiperinflação. E foi tão desastroso o final do governo militar que quem voltou foi a esquerda, e com tudo, com força. E a prova de que o alto comando dos militares não tá ao lado do Brasil é o que acontece hoje. Eles são subservientes ao que o Lula faz, são subservientes aos abusos do judiciário. Então, assim, não dá pra ficar nesse discurso. Quando você estuda um pouco a história do país, o primeiro golpe que a gente teve grande, que desestabilizou as nossas instituições, foi o golpe na monarquia. Foi um golpe republicano. Quem fez o golpe? Foram militares influenciados por uma doutrina de esquerda, que é o positivismo. Não dá pra acreditar que o positivismo saiu totalmente do meio dos militares. Quem tá do lado da direita, muitas vezes, é o militar de baixa patente e o de alta patente. Todos os militares de alta patente pensam, têm ideais conservadores. Se você acha isso, você tá enganado. Muitos militares de alta patente, inclusive, são indicados por governos de esquerda e defendem a esquerda com unhas e dentes. E quando você tem gente humilde sendo presa injustamente, ninguém fala nada. Então, é isso que tem que deixar claro. Tem que se fazer essa autocrítica também à direita, que tem essa mania de... é tudo perfeito. Parece que os militares não têm defeito. Quando eles são servidores públicos também, que tem que ser defendidos, mas que a gente tem que enxergar os problemas e os erros deles do passado também, para não cometer os mesmos erros no futuro. Ó a narrativa que a esquerda tem até hoje para falar da gente, pô. Até hoje a esquerda usa esse negócio, fica voltando na história da ditadura, usa a mesma trilha sonora para fazer um filme sem criatividade nenhuma.
pra falar do passado, porque é uma arma muito grande que eles têm pra demonizar a direita. E por que eles têm essa arma? Porque os militares entregaram essa arma pra eles. Mas o Bolsonaro também enaltece o governo militar, né? E eu não preciso concordar com tudo do Bolsonaro, não. Eu não preciso concordar com tudo. Pra estar com ele. E ele sabe disso, ele não exige isso. Essa é a diferença. O Bolsonaro nunca exigiu que não se fizessem críticas aos militares. De mim, pelo menos, isso não aconteceu. Ele não exige que você... É diferente de um autoritário, né? O autoritário é o cara que não te deixa ter opinião. O Bolsonaro nunca impediu ninguém de ter opinião, não. E assim, eu faço essa crítica aqui, essa autocrítica da direita. Assim, a gente precisa enxergar também os problemas do regime militar, que é o positivismo, que é uma doutrina de esquerda. Aquela ideia de desenvolvimentismo, de torrar dinheiro público para desenvolver o país, que foi exatamente o que o Lula fez e quebrou o país no governo Dilma, é o que eles fizeram lá atrás. Teve hiperinflação por conta disso. Então é um modelo de esquerda de governo. O primeiro, o governo do Castelo Branco, até foi um governo mais liberal e ele queria... depois que você teve ali o impedimento, você teve o que eles chamam de golpe, que foi o impedimento de uma revolução comunista no país. O Castelo Branco ele tinha a ideia de ter novas eleições. Só que aí o próprio Castelo Branco sofre outro golpe, você tem uma revolta de outros setores dos militares, e daí acaba não tendo novas eleições. O certo naquele momento era o Brasil ter tido novas eleições. Você tem, por exemplo, Carlos Lacerda, um cara liberal, conservador, aí, um grande político do passado, que derrubou Vargas, inclusive, que foi um ditador de esquerda, com apoio de militares. Isso é importante deixar claro. E o Lacerda era uma figura civil que poderia ter sido eleita, era um cara extremamente famoso no país na época, e ele foi impedido. Então, aí que tá o erro. Não dá pra achar que é tudo mil maravilha. Tudo que vem dos militares tá certo. Não tá, olha só. O 8 de janeiro é uma prova pras pessoas de que não tá. A galera batendo palma pros militares, e na hora que foi pros militares pelo menos se posicionar contra as injustiças, ninguém se posicionou. Só quem é de direita, conservador no meio militar, a maior parte, né? Não vou dizer que todos, mas é o militar de baixa patente. Entendi. Bom, eu vou torcer pro filme. Porque eu acho que no final das contas, assim, o Brasil vencer uma Copa do Mundo ou ganhar um Oscar, não sei o quê, tudo isso, a gente anda num período muito sisudo, né, do Brasil. Assim, eu sou um pouco mais velho que você, tenho 42 anos. Sim. Por quê? Não entendi, assim. Quem falou um pouco? Foi você, né? Você também tem a minha idade, ô filho da puta. Porra. Tá bom. Assim, eu vi o Brasil ganhar a Copa do Mundo, eu vi o Brasil um pouco mais alegre, ou aparentemente alegre, feliz, né? Enfim. E a gente anda muito sisudo, brigando muito o tempo todo. Então, assim, toda conquista brasileira eu acho válida. Entendeu? Assim, o tenista... Não, também, né? eu, inclusive, deixar claro aqui que eu não acho a atriz pouco talentosa. Ela é talentosa, sim, não é isso. Tanto que não é esse meu ponto, que, por exemplo, eu acho que tem filmes no passado aqui no Brasil, é que realmente a concorrência tá muito ruim, né? Os filmes estão cada vez piores. Mas tem filmes aqui no Brasil que foram muito melhores. Pra mim, Tropa de Elite merecia muito mais um Oscar. Cidade de Deus, filme que merecia muito mais o Oscar. Então, assim, e os atores são de esquerda. Wagner Moura é um esquerdista do caramba, mas é um baita ator e um baita filme. Então, assim, não é uma crítica por meramente uma questão ideológica. Não, é que eu realmente acho o filme clichê. Eu acho que a qualidade dos filmes tá baixa. O Oscar tem cada vez mais... E é histórico também, né? Você vê, tem filmes... Por exemplo, o filme que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, pelo qual o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, é infinitamente inferior a outros filmes que ele fez. Prenda-me se for capaz. É um filme muito melhor. E ele não ganhou o Oscar por isso. Titanic. Muito melhor. Não ganhou o Oscar por isso. Diamante de Sangue. Muito melhor. Não ganhou o Oscar por isso. Então, assim, acaba sendo um negócio mais político do que um prêmio de fato por mérito, entendeu? Esse é meu ponto. Entendi. Tá bom. Eu vou torcer. Eu vou torcer. Eu acho que... eu até torço, mas aí se posiciona contra os abusos aqui no Brasil. Não vai, né? Não vai fazer. Não espere isso, que não vai acontecer. Aí é osso, né? Não vai acontecer. Poderia ser uma vitrine pro mundo, seria algo bem nobre, inclusive. Eu acho que se ela defender a indústria do cinema nacional como um todo e isso poder gerar mais empregos e tudo mais, eu acho que já tá valendo. O problema, inclusive, eu conversando com alguns cineastas, é que existe um monopólio dos recursos públicos pro cinema da esquerda. Porque, beleza, produzem filme woke, fundamentado em pessoas que têm a agenda woke na mente. Por que as pessoas que têm uma agenda mais conservadora na cabeça não podem ter financiamento público? Tem essa limitação.
Aqui a SPCine, uma crítica aqui, mais uma crítica à prefeitura. A SPCine, na última gestão do Nunes, só financiou filme, teatro, e a Secretaria de Cultura só financiou projetos culturais de extrema esquerda, tá? Tomados pela agenda woke. Por que a Secretaria de Cultura não financia, não dá espaço? Não tô dizendo que outras obras não possam ter espaço. Elas podem, mas por que a direita não tem também? Sim, eu acho que tem que ter equilíbrio em tudo. Exatamente. Acho que tem que ter equilíbrio em tudo, tá? Então eu defendo isso. Acho que até assim, se existe uma extrema direita, precisa haver uma extrema esquerda. Se existe uma direita, tem que existir a esquerda. Porque eu acho que isso é equilíbrio, entendeu? Dos dois lados. Muito poder na mão de um lado só não é bom. Até mesmo para a democracia, mas você sabe na minha o que opinião. É complicado? Porque o que são... Eu sei. É difícil você definir. Como que se define as ideias de um determinado espectro político? Vamos definir as ideias do conservadorismo, que é a de direita. O conservadorismo vai defender as instituições, democracia, liberdade econômica. Faz parte do escopo de defesa do conservadorismo. O liberalismo vai defender os mesmos aspectos, que são aspectos tradicionais. Você vai ver todos os teóricos de direita... eles não são de extrema-direita. Então, se existe uma extrema-direita, essa extrema-direita não é de direita. Porque ela não está fundamentada nos teóricos de direita. Agora, quando você olha para a esquerda, os teóricos de esquerda, eles pregam revolução. Marx pregava a revolução. Gramsci pregava a revolução. A escola de Frankfurt pregava uma revolução. Então, os teóricos de esquerda, eles são de extrema-esquerda. Agora, como que você vai dizer que existe uma extrema-direita, sendo que o direitista, que é chamado de extremista, se ele está sendo extremo, se ele está negando a democracia, negando o capitalismo, ele não está seguindo os ideais que são teorizados pelos próprios autores. Lógico. Esse é complicado. Então, você vê como é que a imprensa rotula a direita de extrema, mas a esquerda, que tem autores de extrema esquerda, que aí você pode sim definir. Existe uma extrema esquerda teórica. Na direita isso não existe. Mas a imprensa finge que não existe. Mas o Boulos, inclusive, ele vem aqui amanhã, ele é extrema esquerda, comunista. Defende Cuba, defende Venezuela. Mas não, pra imprensa ele é moderado. E eu, porque eu falo que criança não pode tomar hormônio, porque faz mal, aí eu sou extremista. Então, vê como é que é muito desproporcional. Não, cara. eu sei que é desproporcional. Eu não tô nem entrando no mérito dessa questão. Eu só tô falando de equilíbrio de poder mesmo, sim. Pura e simplesmente. Tem que ter. Eu acho que tem que ter. Se existe em um todas lado... as esferas, né? É, lógico, entendeu? Inclusive, esfera eu entendo bem, né? Assim, pode se ver aqui falando da luta das baleias. Eu fiquei feliz com isso. Mas então, assim, eu penso desse jeito. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio. E eu também concordo com você nessa questão de extrema-direita. E eu sempre faço essa provocação do outro lado, quando eu tenho oportunidade. Porque parece que só existe uma direita, que é a extrema. Não existe uma direita... moderada, todo mundo talvez. que fala em extrema-direita, eu garanto pra você, nunca pegou em um livro de um autor de direita pra entender o que ele pensa. Se tivesse pegado, teria entendido que não tem nada de extremismo. Sim. Ou se existe pegou, extrema-direita. ataca por canalice. Existe extrema-direita. Mas, realmente, a maioria das pessoas quem, não... Quem que é um teórico aí de extrema-direita? Não, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sei. Exato, porque não tem. Mas O teórico, por exemplo, você vai lá ver o fascismo, que geralmente eles associam à extrema-direita. O fascismo, ele era de esquerda. O Mussolini, ele era um socialista, ele era do comunista, ele queria uma revolução, e ele achou que o processo de revolucionário do socialismo era lento demais, e daí ele cria o fascismo. Sim, que é o governo... Então ele é de esquerda. Então você não encontra autores de... Você dizer que existe extrema-direita, você está dizendo que alguém que nega as doutrinas de direita é de direita. Porque as doutrinas de direita teorizadas pelos autores, elas não são de extrema-direita. Mas hoje no Brasil ninguém entende essa porra, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Sim. Mesmo os jornalistas. Hoje a gente teve o PVC aqui, né, um jornalista esportivo. Ele é palmeirense, não é? Ele é palmeirense. Eu gosto dele por conta disso. Só por isso. Mas ele falou que ele se considera centro-esquerda, ele se define como centro-esquerda. E ele mesmo fez essa crítica. As pessoas hoje falam direita e esquerda sem nem saber qual é o fundamento da direita e da esquerda. É verdade. Esses dias você é de direita, mas o que você entende por direita? Ah, eu sou direita, mas o que você entende? Eu sou esquerda, o que você entende? As pessoas não sabem. Esses dias eu tava na Avenida Paulista. Aí uma mulher, desculpa interromper, mas não. Aí uma mulher chegou e falou assim, eu falei assim, vem conversar comigo então, ela começou a me xingar, né? Eu falei, vem conversar comigo. Ela tinha uma cara de intelectual, assim, e tal. Eu falei, pô, vem aqui argumentar, conversa então, você tá me ofendendo, vem argumentar, fala por que eu sou ignorante. Ela, não, eu refuto escrevendo. Eu falei, nossa, quanta arrogância, né? Eu falei, então vamos conversar aqui. Aí ela aceitou a conversa.
Aí na conversa ela falou que ela era social-democrata. Aí eu falei, não, então... Daí ela perguntou pra mim, define pra mim o que é comunismo. Então você tá falando aí de ideais comunistas, etc. Aí eu defini o que era comunismo rapidinho pra ela. E falei, agora beleza, você é uma social-democrata, me define o que é social-democracia. Ela foi incapaz de definir. Então a mulher que é a intelectual, que me responde escrevendo, que é a pessoa arrogante, inclusive, na hora de lidar no debate público, ela é a pessoa que não sabe definir a própria ideologia. A própria ideologia. Você pergunta pra uma feminista que diz defender as mulheres, você fala, me defina o que é mulher. Como existe uma influência muito grande da agenda woke, a maior parte das feministas não vai conseguir te definir. Entendi. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é uma mentoria, é um workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem entrar, quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.